Bom, vamos começar analisando as grandezas e as suas unidades de medida. As grandezas que estão aqui do lado esquerdo é tudo que a gente consegue medir. Então, a gente consegue medir várias coisas: temperatura, massa, velocidade, concentração comum, volume, tempo, distância, o consumo de energia. Isso são algumas das grandezas existentes. Então, tudo que a gente pode medir é uma grandeza. E a forma como nós medimos essas grandezas são chamadas de unidade de medida. Então, como eu meço temperatura? Eu meço em, por exemplo, graus Celsius. Como eu meço massa? Eu meço em gramas. Eu também posso medir massa, por exemplo, em quilogramas. Eu posso medir massa em miligramas. Como que eu vou medir velocidade? Eu posso medir velocidade em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Como que eu meço concentração comum, que é o nosso tema? Grama por litro. Também posso medir em miligramas por litro, ou grama por ml, ou miligrama por ml. Como eu meço o volume? Eu posso medir em metros cúbicos, ou ainda posso medir o volume em litros, em ml, em centímetros cúbicos. Todas essas são unidades de medida de volume. Como eu meço o tempo? Eu posso medir em hora, em segundo, posso medir em minuto. Como eu meço distância? Eu posso medir em metros aqui, em quilômetros. Como eu meço o consumo de energia? Em quilowatt por hora. Então, as grandezas é tudo que eu meço e as unidades de medida é como eu vou medir essas grandezas, tá? Então, se eu vou na minha padaria e eu quero pedir uma certa quantidade de massa de pão, eu vou pedir essa quantidade com a unidade de medida. Então, eu falo, eu quero 20 gramas de pão, eu quero um quilo de pão. Isso é a unidade de massa. Eu tenho que especificar a unidade quando eu estou falando de um número. Então, se eu falo lá que a velocidade do meu carro era 100, eu tenho que especificar que era 100 quilômetros por hora. É a forma como eu meço a velocidade. Se eu vou falar quanto de suco eu quero, por exemplo, eu tenho que falar de volume. Então, eu vou falar, eu quero 1 litro de suco, eu quero 100 ml de suco, eu quero 200 ml de suco. Essas são as unidades de medida de volume. Então, cada grandeza, e tem muito mais do que essas, tem as suas unidades de medida. E algumas dessas unidades, elas são compostas. Como assim? Tá vendo que temperatura é só grau Celsius? É uma unidade de medida sozinha. A grama é a unidade de medida de massa. A grama não, o grama é a unidade de medida de massa. Ele já é uma unidade de medida que é simples, que não é composta, ela está sozinha. A velocidade já tem duas junto, ó. Tem o quilômetro, que é a unidade de medida de distância, e tem a hora, que é a unidade de medida de tempo. E juntos eles formam a velocidade. Então, a velocidade, a unidade de medida dele, é composta, tem duas unidades juntas. Mesma coisa de concentração comum, tem o grama e tem o litro. São duas unidades de medida, uma de massa e outra de volume, juntas, dando concentração. Mesma coisa o consumo de energia, tem a unidade de medida de potência, que é quilowatt, e a unidade de medida de tempo, que é hora. Então, quilowatt por hora é uma unidade de medida composta, tá? Então, vamos pegar um exemplo aqui. O exemplo do quilômetro por hora. Então, por exemplo, eu estou viajando a 10 quilômetros por hora. Tá vendo que eu represento o quilômetro por hora com esse tracinho aqui? Esse tracinho ele é usado para a gente ocupar menos espaço no caderno ou numa coisa que eu estou fazendo no computador, lá no Word, por exemplo. Para eu não simplificar, para não ocupar menos espaço, eu posso colocar assim, ó. Na verdade, vira uma fração. Então, quilômetro por hora. Tá vendo que esse traço e esse eu leio por? Quilômetro por hora ou quilômetro por hora. Isso daqui é divisão. Então, eu estou dividindo quilômetros por horas. Aí, o resultado da minha divisão aqui deu 10. Então, eu tenho 10 quilômetros por hora. Se eu tenho 10 quilômetros por hora, quantas horas eu estou falando aqui? Eu estou falando de 1 hora. Então, olha aqui, o 10 é referente ao quilômetro. Se a hora está sozinha, significa que ela é 1. O 1 está implícito. Então, é 10 quilômetros em 1 hora. Ó, sempre 1, porque está implícito. Não dá para ver, mas eu sei. Tá? Mesma coisa aqui na concentração comum, que é gramas por litro, tá vendo? Eu represento com o traço aqui na diagonal ou deitado. Então, 25 gramas por
litro. O grama é 25 e o litro? Como não tem número nenhum, ele é 1. Então, é 25 gramas em 1 litro. Olha que facinho. Então, quando não aparece nenhum número na minha unidade, ela vai ser 1. E isso para unidades de medida que são compostas, que tem duas unidades junto. Então, outro exemplo, eu vou pegar 50 gramas por litro. 50 gramas por litro em 1 litro. Mesma coisa aqui na nosso consumo de energia. Então, eu tenho 100 kW por hora. Então, é 100 kW em 1 hora. Como não tem número nenhum do lado da hora, ele é o número 1. Isso vale para tudo, tá? Então, essa é a nossa ideia de unidade de medida e de grandezas. E para a gente entender um pouquinho as unidades de medidas que são compostas, que tem mais de uma. Então, vamos lá. O nosso tema é concentração comum, então é o nosso estudo da química neste momento. Então, a concentração comum, ela pode ser medida em miligramas por litro, em grama por litro, em miligrama por ml, tá? O miligrama, o grama, são unidades de medida de massa. E o litro e o ml são unidades de medida de volume. Juntos, eles formam a concentração comum, tá? Então, um exemplo. Eu vou pegar, deixa eu ajeitar. Eu vou pegar uma certa quantidade de pó de suco para fazer suco. Então, quanto que eu vou pegar? Eu vou pegar 20 gramas de pó lá para fazer o suco, vamos supor que seja de morango, né, já que tá rosinha aqui, e eu vou resultar em 1 litro de suco. Então, 20 gramas de pó me resulta em 1 litro de suco. Misturei com a água lá, tudo certinho, me deu 1 litro. E se eu fizer a divisão do grama pelo litro, ó, tá vendo que isso daqui é uma divisão? Esse tracinho aqui é sempre divisão, ó, divisão. Então, significa que eu vou dividir o valor de grama pelo valor de litro. Quanto que é 20 dividido por 1? 20. Então, a minha concentração deu 20 gramas por litro. Então, de novo, ó, se a minha concentração é dada em gramas por litro, significa que eu vou dividir o valor de grama pelo valor de litro. Então, qual é o valor de grama no meu exemplo? 20. Em quantos litros? Em 1 litro. 20 dividido por 1, 20. Então, a minha concentração é 20 gramas por litro. Então, esse é o valor total que eu tenho lá do meu resultado. Vamos entender o 20 gramas por litro? Lembra que eu falei que quando não tem nenhum número aqui é 1? Então, é 20 gramas em 1 litro. Facinho? Então, eu tenho 20 gramas por litro. 20 gramas em 1 litro. Essa é a minha concentração, tá? Então, aqui só para a gente lembrar, esse tracinho, tanto ele quanto esse tracinho da fração, significam uma divisão. E eu posso ler ele como por. Então, 20 gramas por litro. Grama por litro, tá? Então, exemplo aqui. Mantendo a mesma concentração, ou seja, de 20 gramas por litro, quantos gramas de pó de suco devem ser colocados em 2 litros de suco? Então, vamos ver. A minha concentração original me diz que em 1 litro eu tenho 20 gramas, ó. Em 1 litro eu tenho 20 gramas. Só que agora eu quero saber quanto que eu vou ter que colocar de pó em 2 litros. O que eu fiz? Antes eu tinha 1 litro só, agora eu quero 2 litros de suco. Se eu dobrar a quantidade de suco que eu quero, o que eu tenho que fazer com a quantidade de pó que eu vou colocar? Se eu quero que o suco tenha a mesma concentração, ou seja, que o suco seja igual, assim como eu dobro o valor do volume, que vai de 1 para 2, eu tenho que dobrar o valor do pó. Então, vai de 20 gramas para 40 gramas. Aí eu consigo o mesmo suco, com o mesmo sabor, a mesma quantidade de pó em relação à quantidade de suco, então não vai ficar nem mais fraco, nem mais forte, e eu mantenho a concentração. Então, vamos calcular a concentração desse primeiro? Não é grama dividido por litro? Então, 20 dividido por 1 é 20. Aqui também, não é grama dividido por litro? 40 dividido por 2 também dá 20. Então, eu mantive a mesma concentração, só que com valores diferentes. Agora, eu tenho o dobro de volume e tenho o dobro de massa.
Então, para eu manter a mesma concentração, tudo que eu faço com o volume, eu tenho que fazer com a massa. Então, se o meu volume fosse 3 vezes maior, a minha massa teria que ser 3 vezes maior. Se eu pegasse metade do meu volume, então aqui tem 1 litro, se eu pegasse 500 ml ou meio litro, eu ia ter que pegar metade da massa. Quanto que é a metade de 20? 10. Então, ia ser 0,5 litros em 10 gramas, tá? Então, tudo que eu faço com um, eu necessariamente vou fazer com outro se eu quiser manter a mesma concentração. Então, vamos aplicar o que a gente entendeu aqui. Então, eu tenho um exemplo. Exemplo da concentração do leite. O leite é feito, vamos supor, com números aqui fictícios, mas ele é feito de carboidratos, proteínas e gorduras. Os carboidratos eu coloquei que tem 49 gramas por litro, a proteína 30 gramas por litro e a gordura 40 gramas por litro. Lembrando que esses valores não são reais, tá? Então, na minha composição do leite, eu tenho tudo isso e a concentração é essa. A concentração, então, foi dada em gramas por litro. Então, o G é grama e eu meço massa. O L é litro e eu meço volume. Juntos, eles formam a concentração comum, grama por litro ou grama por litro. Lembrando que essa barrinha é a barrinha da divisão, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantos gramas de proteína eu tenho em 1 litro de leite? Vamos lá olhar a proteína? Então, proteína. O que eu tenho aqui? 30 gramas por litro. Vamos lembrar que 30 gramas por litro é 30 gramas em quantos litros? Se não tem número nenhum, é 1. Então, eu tenho em 1 litro. E qual é a minha pergunta? Quantos gramas de proteína tem em 1 litro? Em 1 litro eu tenho 30 gramas. Então, resposta, 30 gramas. Tá vendo que eu não precisei fazer conta nenhuma? A única coisa que eu fiz foi analisar a concentração. Minha concentração é 30 gramas por litro, ou 30 gramas em 1 litro. Então, em 1 litro eu tenho 30 gramas de proteína. Segunda pergunta. Quantos gramas de proteína há em 2 litros de leite? O que eu fiz com o volume? E aqui ele está dado em 1 litro, só que agora eu estou perguntando em 2 litros. Se eu tenho 30 gramas em 1 litro, em 2 litros eu vou ter quanto? O dobro, 60 gramas. Vamos fazer uma regra de 3 para a gente resolver pela regra de 3? Então, vou colocar aqui, ó. Em 1 litro, eu tenho 30 gramas. Agora, eu quero saber em 2 litros. Em 2 litros, eu vou ter X gramas. Como que eu resolvo isso? Em X, cruzo, tá? Então, perceba aqui, ó, eu coloquei litro embaixo de litro, grama embaixo de grama. 1 litro é referente a 30 gramas e 2 litros é o que eu quero descobrir. Não pode inverter esses valores, porque senão a gente erra a regra de 3. Então, quanto que é 1 vez o X? Esquece as unidades agora. 1 vez o X é X, um X só. Então, X igual a... Quanto é 2 vezes 30? 60. Opa. Calma aí que eu não consigo apoiar. 60. Então, X é igual a 60 o quê? Aqui está embaixo de grama. Então, é igual a 60 gramas. Então, em 2 litros de leite, eu vou ter 60 gramas de proteína, tá? Aonde que eu tirei que 1 litro é 30 gramas? Lá da concentração. 30 gramas é 1 litro, sempre da concentração. Última pergunta. Quantos litros de leite são necessários para se obter 90 gramas de proteína? Eu ainda estou falando da proteína. Então, vamos lembrar de novo? A minha proteína tem 30 gramas por litro. Isso significa que eu tenho 30 gramas em 1 litro. Então, eu tenho 30 gramas de proteína em 1 litro de leite. Só que eu quero saber quantos litros eu vou precisar para ter 90 gramas de proteína. Então, em quantos litros aqui? O que eu fiz de 30 para 90? Que conta eu fiz? Quanto eu aumentei? Eu aumentei 3 vezes, ou seja, eu fiz vezes 3. Se eu aumentei 3 vezes a quantidade de proteína,
que eu vou ter que fazer com a quantidade de volume, que é o litro? Eu vou ter que aumentar 3 vezes, a mesma coisa. Então, em 1 litro eu tenho 30 gramas. Em 90 eu vou ter 3 litros. Tá? Então, aqui, quantos litros de leite são necessários para se obter 90 gramas de proteína? Eu sei que cada litro de leite que eu pegar vai ter 30 gramas de proteína. Para eu chegar em 90 gramas de proteína, eu vou precisar de 3 litros. 3 vezes mais a quantidade de 1 litro. Então, aqui eu fiz como se fosse uma regra de 3, ou um raciocínio lógico. 30 gramas é 1 litro, então 90 gramas vão ser 3 litros. De novo, da onde eu tirei que 30 gramas é 1 litro? Lá da tabela de concentração. 30 gramas por litro de proteína no leite. Então, a cada 1 litro de leite, eu tenho 30 gramas de proteínas, tá? Então, em 90 gramas, quanto de leite eu preciso para obter esses 90 gramas? 3 litros. Agora, exercício para fazer. Eu vou ler e você vai responder, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei 100 palavras ou substâncias comuns, eu coloquei genérico. Então, vamos chamar de substância X. A substância X é feita por A, B, C e D. Então, ela é feita por 3 componentes, A, B, C e D. A concentração do componente A é 1,2 mg por litro. Do componente B é 13,9 mg por litro. Do componente C é 0,9 mg por litro. E do componente D é 0,05 mg por litro. Agora, nós temos 5 perguntinhas sobre a concentração dessa substância X. Primeira pergunta: quanto há de C em 1 litro da substância X? Então, eu vou olhar lá o C. Quanto tem em 1 litro de X? Número 2, quantos miligramas de D, agora eu estou falando do componente D, nós temos em 2 litros da substância X? Pergunta 3. Para se obter 3,6 miligramas de A, quantos litros da substância X são necessários? Aqui eu errei, então eu risquei a palavrinha, tá? Número 4. Para se obter 3,6 miligramas de C, quantos litros da substância são necessários? Perceba que a 1 e a 2 são parecidas e a 3 e a 4 são parecidas também. E a última, observando a concentração de todos os componentes do X, qual deles existe em maior quantidade? Então, qual tem a maior concentração? São esses os 5 exercícios para a gente começar.